Para começar, eu quero passar para vocês um vídeo dessa mulher que é extremamente querida e que eu tenho certeza que é inspiração. Todas que estão aqui são de profunda inspiração para nós, profunda referência. E ela também é essa pessoa, mas como não pôde comparecer, ela fez questão, né, de mandar um vídeo para nós. Então, a gente vai ver aí uma fala com dicas. Pega aí o papel e caneta. Boa tarde a todos. É uma honra para mim receber esse convite da associação para participar desse café, que infelizmente eu não vou poder participar. E aí ela me pediu para fazer um videozinho para poder sobre a minha trajetória, para poder mostrar. Eu já fiz alguns vídeos no Instagram, né? Depois eu parei porque realmente eu tenho muita dificuldade de lidar com essa coisa de falar, de mostrar, enfim. Conteúdo de Instagram, de vida pessoal, eu acho tudo muito complicado. Mas hoje é com muito prazer que eu tô aqui para conversar sobre a minha trajetória, né? Eu tô há anos e anos e anos já, né, no comércio. E a minha trajetória, ela foi linda, foi gostosa, foi difícil, foi desgastante, como tudo que a gente faz, tudo que a gente tem de desafios, né? Mas graças a Deus com bons resultados. Uma mensagem que eu deixaria aqui para vocês, sem querer ser prepotente e arrogante, é procurar fazer primeiramente o que você gosta de fazer, né? Trabalhar com o que realmente você gosta. É uma coisa muito óbvia até, a gente escuta muito isso, mas é verdade. Eu amo de coração tudo que eu faço. Isso me traz muita alegria, muita felicidade, muita até leveza para minha alma. Eu trabalhar com isso, que eu trabalho há 30, quase 35 anos, né? Com calçados, com acessórios, com público. O segundo ponto é você entender o seu cliente, o seu negócio. E você consegue isso usando a empatia. A empatia é uma ferramenta importantíssima, né? Que eu acho que em todos os setores, em qualquer negócio, a pessoa tem que usar. É se colocar realmente no lugar do outro e ver como a pessoa gostaria de ser atendido. O que eu posso trazer para esse público? O que esse público espera do meu negócio, né? Essa empatia você consegue realmente com a ajuda da sua equipe, que vai estar atendendo, que vai estar mostrando, sabe? Aí você vai conseguir fazer o nicho corretinho do seu público. Eu sempre briguei muito pelo atendimento nas minhas lojas, eu sempre corri atrás, eu nunca abandonei meus clientes. Levei muitos anos para poder ter essa confiança de deixar os meus clientes nas mãos das minhas equipes, né? Eu tenho funcionários comigo de 20, 22, 25, 28, 30, até 32 anos. Essas pessoas já sabem realmente o que a gente espera deles, né? E são pessoas que parece que Deus, parece não, foi Deus que colocou do meu lado. São pessoas que me entendem, que me respeitam, que respeitam meu cliente, que respeitam os nossos negócios, pessoas direitas, honestas, que eu só tenho gratidão no coração, inclusive, por tê-las comigo há tantos e tantos anos. Essa coisa de atendimento, você só consegue observando por um bom tempo. É muito bom você não largar o seu negócio, esteja dentro dele, vendo qual é a dificuldade, qual é a necessidade, e assim você vai conseguir realmente ver e ensinar a sua equipe a trabalhar do jeitinho que você quer que esses clientes sejam atendidos. O outro ponto é realmente o equilíbrio entre compra e venda, que é um ponto importantíssimo, né? A sua compra e a sua despesa fixa, ou mesmo que é variável, ela não pode ultrapassar o valor da sua venda. Essa é uma dica que eu também recebi logo lá atrás, e isso me ajudou demais, né? Tem mais um ponto importante em que eu mesma errei várias vezes, que é você achar que o seu negócio, ele tá te trazendo dinheiro e esse dinheiro é seu. Esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é dele, é do seu negócio. É reinvestir, é se fortalecer para depois lá na frente, sim, você poder se aproveitar dessa situação do seu negócio. Eu não quero prolongar muito, porque eu não quero que fique um vídeo longo, que eu acho que já está, inclusive, mas é com muito amor e carinho que eu deixo aqui as minhas palavras e desejo a todas as mulheres do nosso planeta um excelente Dia Internacional da Mulher. Que as mulheres sejam sempre muito respeitadas e reconhecidas. Um beijo no coração de cada uma de vocês que está nesse momento recebendo essa homenagem da Associação Comercial. E a minha gratidão também à Associação Comercial. Um beijo, gente, de todo o coração. Linda, né?
Ela foi muito generosa, deu até um tutorial aí, né? Pega aí a dica que você considera relevante e aí a gente vem para esse painel com essas mulheres incríveis que nós admiramos profundamente, cada uma delas. Vou pedir para começar com vocês contando um pouquinho da história. Sei que cada uma aqui tem histórias incríveis, mas de forma sucinta, assim, como que você começou, como que foi a sua trajetória no empreendedorismo e há quanto tempo empreendem? Quem pode começar para a gente? Fiquem à vontade. Pode começar. Deixa eu ver se está ligado. Está ligado. Bem, eu comecei com a física em 1975, então estou aí caminhando para os 47, 48 anos. Eu era secretária inglês e alemão da General Motors e, por incrível que pareça, eu fui passar a minha lua de mel no apartamento da minha tia em Santos e, de repente, eu vi um papel que me jogaram embaixo da porta da minha tia. E lá estava dizendo, estude na FISC, não sei o que mais. E se você tiver interesse em abrir uma escola de idiomas, a nacional, o telefone nacional é esse aqui. Então, vocês vejam que o empreendedorismo, muitas vezes, é uma coisa que você planeja. Você vai fazer um curso técnico pensando, eu vou abrir minha oficina, eu vou estudar costura porque eu quero ter um ateliê, eu quero reformar a costura para as pessoas, né? E outros acontecem por um desígnio que ninguém sabe o que é. Parece que o tempo anda um pouco mais rápido, depois anda um pouco mais devagar, para eu estar em Santos naquele momento. E, pela primeira vez na vida, eu pensei, nossa, acho que eu podia ter meu próprio negócio. Então é isso, eu sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada pelo que eu faço. Como a Annelise falou, você gostar daquilo que você faz, e no nosso caso, de todos que estamos aqui, não é gostar do seu negócio, primeiramente, é gostar de gente. Porque você vai treinar gente, desenvolver gente para gostar de gente. Então, essa que é a minha história. Que linda. Ó, gente, já estamos... A gente já está enriquecendo, né? Você vai anotando aí, depois a gente faz um livro. Bom, eu sempre gostei muito de cozinhar, desde criança, assim, minha mãe fala que eu ficava em cima dela na cozinha. E eu queria fazer a faculdade de gastronomia, mas sempre foi, não sei agora que eu não pesquisei mais, mas sempre foi um valor alto e era integral, não dava para trabalhar e a gente não tinha condições. Então eu fiz o técnico em nutrição no Senac, em Taubaté, e comecei a trabalhar na área já de cozinha industrial. Então eu era gerente de cozinha industrial, de poucas refeições, acho que na época 200 refeições. E então, assim, com 19 anos eu já tinha um cargo, assim, era gerente, não ganhava muito bem, mas era gerente. E eu administrava o restaurante, né, para uma indústria, né, para uma fábrica, com filial no Brasil inteiro, e falava, por que eu não posso ter o meu negócio, se eu estou aqui dando positivo, fazendo as coisas acontecerem, só que eu não colocava a mão na massa, eu só administrava. Então, eu falei para o meu pai, eu falei assim, pai, vou fazer a faculdade de administração e quando eu me formar a gente abre um restaurante. Essa era a minha ideia. E muitas coisas aconteceram, problemas familiares. Eu fui morar no Rio de Janeiro. E numas férias que eu estava aqui em Caçapava, eu estava muito entediada assim, em casa, de não fazer nada, sempre fui muito ativa. Aí eu falei, vou lá no Senac ver se tem algum curso para eu fazer, porque tá chato ficar aqui sem fazer nada. Aí cheguei no Senac e perguntei, tem algum curso na área de gastronomia para eu fazer? Curso rápido de um mês, assim? Aí ela falou, tem um curso de cupcake. Daí eu falei, cupcake? Daí eu falei, não sou muito do doce, prefiro mais o salgado. Daí eu perguntei para ele, quantas vagas tem? Aí ele falou, uma. Eu falei, quando começa? Amanhã. Aí eu falei, nossa, eu acho que é para fazer então. Aí eu fiz o curso, assim, me apaixonei de cara pela confeitaria, por fazer bolo, a parte de decoração principalmente. E assim, e foi perto do meu aniversário. Aí eu fiz para minha família e amigos. Aí todo mundo, nossa, que delícia, amor, por que você não faz isso para vender? Eu falei, não, vou voltar para o Rio, não quero ficar aqui em Caçapava de jeito nenhum. Aí voltei para o Rio de Janeiro, fiquei mais um tempo lá, ainda trabalhando, porque eu fui transferida para outra filial. Mas eu voltei por problemas familiares, para ficar perto da minha mãe, do meu pai, sempre foi o meu bem maior. E aí comecei, como eu estava, daí eu pedi conta lá no Rio e comecei a fazer despretensiosamente, para pegar um dinheirinho, para poder sair com as minhas amigas, e foi indo. E aí
quando eu fiz o CNPJ, porque a empresa gostaria de comprar de mim, então eu já vim na associação comercial, já pedi ajuda, aí já fiquei Fez sócia sugestão. aqui junto com todo mundo. Aí tinha uma cozinha da minha mãe que era muito pequenininha, daí eu falei, nossa, eu preciso do meu espaço, porque aqui não tá dando. Aí fui no Banco do Povo, que era aqui embaixo, pedi um empréstimo de 5.000 reais, construí a minha cozinha na casa da minha mãe, num quartinho lá, e comecei a trabalhar sozinha. Aí nisso, minha mãe e meu pai sempre comigo, aí foi crescendo, crescendo. Aí eu aluguei um espaço na rua 13 de Maio, depois de uns 3 anos mais ou menos. Aí deu certo por um tempo, depois eu não quis mais. E hoje, daí em 2017, eu fui para onde tá até hoje a Money Cake. Aí ali cresceu, agora eu tô com funcionários, com uma equipe. E se Deus quiser, vai prosperar cada vez mais. Amém. Que linda. Obrigada. E a Laura? Deixa eu ver. Aí, Foi. em 1900, em 1900, mais ou menos, e 85, 86, a minha mãe era professora e o meu pai trabalhava. Lembra a Juta? Quem é mais antigo sabe da fábrica da Juta? Meu pai trabalhava lá. A gente veio do Paraná e ele veio trabalhar como gerente administrativo. E aí a minha mãe dando aula, parou de dar aula, e aí o que vai fazer? Vamos empreender, né? Ninguém nunca na vida tinha empreendido naquela época da família. Aí abrimos uma floricultura, trabalhei lá 12 anos, e acredito que fizemos arranjos de casamento da maioria das famílias de vocês, que a gente trabalhou muito intensamente e foi maravilhoso. E lá dentro da floricultura, tinha um embriãozinho da loja mística. Eu tinha uma sala lá dentro, que era a floricultura era o centro de Caçapava, a maioria eram casas, né? Então era floricultura, mas o formato lá para dentro era casa. E hoje é a loja Claro, perto da Vivo, era lá. E ali, um dos quartos era a minha loja. E aí eu fui contemplada com uma loja ali na rua Prudente Moraes mesmo, ela me deu espelho, arara, umas coisas assim. Eu catei uma penteadeira da minha mãe, antiga, coloquei uma napa branca, e era meu balcão. Então, quem me conhecia, porque eu vendia as roupas do estilo indiano na escola, para a diretora, para as professoras, e eu sempre gostei, meu pai nunca gostou que eu usasse esse tipo de roupa, porque esse tipo de roupa era considerado roupa de maloqueiro na época, né? E ele não queria que eu usasse. E eu era apaixonada, sempre fui desde adolescente. Então eu vendia na escola, depois, quando a minha mãe abriu a floricultura comigo, eu já tinha mercadoria, porque eu já tinha minhas mochilas lá, mochileira, né? Vendia na mochila sim. Tenho muito orgulho disso, de bicicleta, gente. Quando eu ganhei a bicicleta, foi o poder da mulher. Vocês não têm ideia. Eu pedalava de um jeito, que vocês não têm noção. Eu achava que eu tinha uma moto, sabe? Mas era uma bicicleta. E eu pedalava, e eu achava que eu estava numa velocidade assim, além da luz, porque as mochilas naquela época tinha garupa, né? Hoje acho que nem existe mais. Colocava ali e só ia. Aí a floricultura, eu já tinha mercadoria, montamos lá como provador, as pessoas que já compravam comigo chegavam, quero ver roupa. Aí ficava super feliz, né? Aí entrava lá, mostrava, experimentava. E dali trabalhamos 12 anos até que eu casei em 1988. Fomos uma potência, Bem Me Quer Flores, foi assim incrível em Caçapava, tem uma história linda. E aí a minha mãe falou assim, filha, eu já estava grávida da minha primeira filha, ela falou assim, acho que você vai ter que viver a sua vida. E a floricultura não passou para mim. Eu abri a mística eu quero falar esse pedacinho mais detalhado, porque eu sei que vocês são muito jovens e tem muita gente vivendo esse desafio hoje, ou conhece pessoas que estão. Eu fui procurar uma casa que fosse ponto comercial e que eu pudesse morar. E não existia isso, esse formato, não podia. A prefeitura não autorizava mais esse formato. E eu achei uma casa lá em cima na avenida, onde hoje tem perto ali é o Mr. Prime, um pouquinho mais para lá. E a mulher falou assim, eu vou alugar para você a casa para você morar e para você fazer a sua loja.
E ela permitiu. Até hoje eu sou, nossa, sou muito grata a ela por isso. Aí coloquei lá na sala, né, a loja, balcão, tudo que estava dentro da floricultura foi para lá, do mesmo jeito. E aí veio o fiscal da prefeitura. Que maravilha, né? E eu com a minha filha 6 meses já no meu colo. E eu falei, e agora? Ele falou assim, olha, você vai colocar, e você vai pegar essa porta que vai para sua casa e vai inutilizar ela. Você for uma madeira, vai fazer qualquer coisa. Aí eu coloquei um espelho, uma madeira bem grandona, instalei um espelho lá, e lá foi o provador, na porta que ia para minha casa. E eu tinha minha filha pequenininha, e a loja, e a casa acontecendo, e ele falou assim, e o banheiro para o público? Eu falei, gente, banheiro para o público? Como assim um público ir no banheiro? Né? Eu já estava imaginando uma fila de pessoas indo para um banheiro, né? Aí ele falou assim, aqui nessa casa tem edícula? Eu falei assim, tem um quartinho lá no fundo, mas não é uma edícula, é um quartinho. Ele falou, faz o seguinte, coloca um vaso sanitário lá dentro, mesmo que não tiver instalado, só coloca. E se alguém perguntar, você fala assim, tem um banheiro lá no fundo, se vier alguma fiscalização. Claro, o fiscal era ele, né? Eu falei, tá bom. E assim eu segui lá por 4 anos. Eu trabalhei lá. Aí depois eu vim para o centro, e aí as minhas filhas vieram juntos, tinha um mezanino, televisão, micro, frigobar e tudo, e criança, escola. Fiquei grávida da minha segunda filha, ainda no primeiro ano que eu estava lá. Então eu tive 2 filhas, uma de 6 meses, quando ela estava com 7 meses, eu engravidei da segunda, fiquei com 2 bebês e mais a loja. E o marido, e a família, e tudo acontecendo junto. Então, esse desafio do começo, eu quero que vocês entendam que não é fácil para ninguém. E aí eu fui abrir a loja lá no centro, na Marquês do Herval, atrás da Pernambucana, num ponto que todo mundo falava assim, você vai abrir a loja aqui, aqui nada vai para frente. Todas as lojas que abrem aqui nesse ponto fecham. E eu fiquei lá por 6 anos. E eu fiquei namorando um ponto que eu estou até hoje. E aí, a dona daquele ponto chegou para mim um dia, a dona do ponto, tinha uma loja lá, chegou para mim e falou assim, Laura, você não quer colocar sua loja aqui? Falei, gente, eu estava namorando aquele ponto há anos. E eu fui para lá. E hoje eu estou lá há 20 anos. E a minha filha, com 31 anos, está comigo à frente. A minha outra filha foi viver a vida dela em São Paulo. E eu consegui criar minhas filhas, a minha família, e hoje eu estou aqui, vendo cada rostinho de vocês, olhando para mim. Eu me emociono de ver vocês. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não posso ver vocês de casa. Eu espero que essa mensagem de empoderamento feminino, de se achar que de cima de uma bicicleta, você poderia um dia ter uma loja. Você pode um dia chegar e comprar um carro. E você chegar numa loja e poder comprar o seu perfume favorito. A sua sandália. Vou levar os 3 pares. Não é fácil para ninguém. Mas você consegue. Você só precisa acreditar em você. Você não precisa acreditar em ninguém que esteja ao seu lado. Acredita em você. Você pode, você consegue. Você não precisa de ninguém falar para você assim, vai que você consegue. Uma palavra dessa é incrível. Mas existem 10 pessoas falando que você não consegue. Então acredita naquela que bate nas suas costas e fala assim, vai. Coloca os seus cílios postiços. Pinta a sua unha de vermelho. Coloca o seu salto e vai. Que se você acredita em você, você só vai. E ninguém te segura. Ninguém nunca mais te segura. E você tem que se empoderar o suficiente para que os seus filhos tenham orgulho de você. Nunca coloque o seu filho à sua frente. Como assim? Você não é mãe? Sou. Só que quando as máscaras de oxigênio caírem do avião, coloque a máscara primeiro em você. Que você vai poder, com oxigênio, ajudar as pessoas que estão próximas de você. É isso que você precisa. Você precisa estar forte
para ajudar o seu filho vai ter orgulho de você. Você precisa estar forte para ajudar seu marido, a sua família, seja lá quem for, a sua irmã, a sua mãe. Se você for forte, você fortalece todos que estão contigo. Obrigada. Obrigada, Laura. Pode ficar, pode ficar. Eu queria fazer um adendo aqui, que eu esqueci de falar, que o primeiro prédio que eu e meu marido alugamos para fazer a FISC, era um prédio tão pequeno, mas tão pequeno em frente da associação, que nós tínhamos que separar as salas de aula por cortina, porque a gente não tinha dinheiro para comprar divisórias profissionais, né? Então, o que a gente dava aula numa sala, escutava tudo na outra. E também não tinha faxineira. A faxineira era eu mesma e o meu marido. E também não tinha secretária, também era eu. E eu também era professora, que só tinha turma à noite. E o meu marido era o secretário. E assim foi por um bom tempo, até a gente conseguir a credibilidade de Caçapava. Porque Caçapava tinha uma escola que estava aqui há muitos anos, de um professor muito conhecido, a Maria de Lourdes lembra dele, o professor Mota. Então, quando a gente montou a FISC, se perguntava assim, quem que é o louco que vai montar uma escola aqui com o IASG aqui? Na época, era outra franquia, tudo diferente de hoje. Então, o que eu queria dizer é que eu passei as mesmas dificuldades que elas passaram, mas sempre, como ela disse, ouvindo quem batia no meu ombro dizia, vai dar certo. E não aquele que falou, você vai montar uma escola de inglês aqui, que já existe uma tão grande. Então, eu não dava bola para esses que falavam isso, eu acreditava nisso que a Laura falou. Então, se alguma de vocês está numa situação de estar num prédio muito pequeno e logo pensam em ir para outro melhor, pensem na minha história, que as salas eram divididas por cortina. Olha, vergonha alheia hoje. De forma alguma. Fica aí, que eu já tenho aproveitar esse gancho, assim. E como foi, Rita, quando você chega, assim, secretária executiva, bilíngue, English e German, Deutsch, né? Guten Morgen. Eu falo alemão. Não, só Guten Morgen, Guten Tag, só essas coisas. Como que é quando você foi para sua família e falou assim, gente, tive uma ideia, veio um papelzinho embaixo da porta, e por que eu não abro uma franquia? Foi uma coisa assim revolucionária. Como que foi isso? Até recém-casada, né? E aí? Aí meu pai quis me matar. Tá. Porque eu realmente tinha o cargo que era muito difícil uma mulher ter, né? Que é de ser tradutora, secretária bilíngue inglês e alemão e participar da diretoria, porque pouquíssima gente falava alemão em 1969, que foi quando eu entrei na faculdade, né? Então foi todo mundo contra. A única pessoa que me deu força foi meu marido, que era um maluco beleza, que acreditava que tudo sempre ia dar certo. Tudo sempre ia dar certo. E tomamos muito na cabeça por causa disso também. Porque para tudo dar certo tem que ter organização, planejamento e prevenção de problemas. Então, todos os problemas que eu tive durante a vida como empresária foi por ter faltado organização, ter faltado planejamento e ter faltado a prevenção de problemas. Então, foi todo mundo contra. Meu chefe na GM, então, queria me matar. Falou, Rita, não te dou 1 ano para você estar de volta pedindo seu emprego de volta. E eu não pedi até hoje. Ah. Pode ficar. E você, Monique, como foi assim? Gente, eu sou mais salgado. Imagina a Monique. Ai, eu não gosto muito de doce. Tá bem que ela não gosta tanto de doce, né? E aí foi lá fazer o curso de cupcake e tá aí dominando o mundo agora. Como é que foi esse momento, assim, de falar pra família, ó, gente, vou empreender? Foi bem difícil, porque a gente, na minha família mesmo, tem cenário de empreendedores que não deram certo. E muito da minha família é da área industrial. Então, eu já estava na fábrica. Então, todo mundo, nossa, mas você vai sair da fábrica para fazer um negócio do zero, fazer doce? Mas como assim? Não, você pode trabalhar na fábrica e fazer doce como um extra. Eu tentei, mas eu quase fiquei louca também, não deu certo. Aí, eu falei, não, eu não tenho nada a perder. Na época, eu tinha 24 anos. E eu falei, eu não sou casada, não tenho filho, a minha mãe e meu pai estão aqui comigo, então a hora de eu arriscar é agora, não tem que esperar. Eu vou com a cara e com a coragem. Mas tive preconceito de, assim, amigas, de, nossa, mas fazer bolo no fundo de casa, de pessoas que, sei lá, na época me relacionava.
Ah, mas doce é o extra, né? Deu, não, é a minha profissão, eu sou confeiteira. Ah, tá. Tipo, a pessoa te olhar com outro olhar, porque por achar que é uma coisinha de fundo de quintal, entendeu? Só que desde o início eu quis ser profissional. Então, assim, vim aqui na associação comercial, fiz o CNPJ, fiz um monte de curso no Sebrae, no Senac. Então, assim, sempre busquei ser uma empresa. Então, assim, hoje eu poderia ter escolhido seguir o meu caminho sozinha, ficar só eu fazendo bolo, mas não, eu sempre quis ter pessoas comigo. Eu falei, sozinha eu vou longe, mas com um monte de gente eu vou mais longe ainda. Então, tive preconceito, sim, foi difícil, não foi fácil. Enfrentei muita coisa, muitos preconceitos, problema financeiro, porque não tinha dinheiro, não tinha mesmo, assim. Na minha família, na época, estava passando por muitos problemas, então, eu recebi ajuda de um, ajuda de outro, incentivo de um, incentivo de outro, e fui. Monique, posso contar uma coisa que eu ouvi da Monique Cake? Pode. Depois eu vou contar da Laura também. Olha só, denúncia. Quando me falaram, estava tendo uma festa de aniversário na minha casa, e aí minha nora falou, nossa, Rita, da próxima vez você precisa encomendar o bolo da Monique Cake, porque, nossa, é uma marca finíssima e tal. Aí perguntei para outra pessoa do lado dela, nossa, a Monique Cake é daqui? Não, imagine, era uma grande empresa em São José. Aqui é franquia. Franquia, Só para você ter uma já tá ideia. visualizando. E a Laura idem, quando se perguntava, de quem será que é essa loja tão linda? É de um grande empresário indiano que nem vem aqui em Caçapava. Ele nem mora aqui, ele passa mais tempo em Dubai do que aqui. A loja não é de ninguém daqui. Isso alguém que me contou. Então, olha, isso aí é um motivo para parabéns para vocês. Olha só, Muito obrigada. por essa. Muito bom, gente. É uma grande Só empresária. um adendo, assim, o que eu sinto muito nas pessoas de Caçapava, que tudo que, assim, vê que é um pouco melhor, que tem uma... Ai, mas não é de Caçapava não vai dar isso aí. Essa coisa que eu fico impressionada, eu falo, gente, Caçapava pode, aqui tem potencial, tem gente que consome, é uma cidade que tem bastante habitante, mas a gente tem que acreditar mais que Caçapava pode ir pra frente, que Caçapava vai... E é uma luta maior nossa por É. causa disso, porque você tem que fazer mais. Porque daí você, não, Né? vou no shopping, vou lá não sei onde, vou em São José, vou a Taubaté. E Caçapava fica aqui, como cidade dormitório. Mas quando eu dei o exemplo de vocês, eu quis dizer que vocês foram comparadas com as melhores que existiam fora. Tanto que esse empresário, que é dono da Mística, ele Esse tem um indiano. monte de loja mística espalhada pelo mundo. Não sei se você sabia disso. Na época que eu trabalhei em navio, eu bem vi mesmo lá em Barcelona, na La Rambla, assim, loja mística. Tava escrito... Ai, gente. E aí, a gente está falando desse contexto familiar, dessa questão de Caçapava, né? Ser esse lugar. Mais alguém aqui enfrentou preconceito, gente, na hora de empreender? Já aconteceu? Imagina, aqui não. Aqui. Tem gente em pé. Lá na Vila Menino de Jesus, Adriana, você vai abrir uma loja de roupa? Imagina, doida, maluca, beleza. Oi. 3 filhos pequenos. Então, você pensa... O microfone tá com... Ai, desculpa. Deixa ela só concluir, daí ela volta para você. E aí, Adri? Você que tá em casa, só um minutinho. Vai. Todo mundo achou que era uma doida. Doida. Abri uma loja com 3 crianças. A minha filha caçula tinha 4 aninhos na época. Eu buscava, levava para a escola, buscava, dava almoço dentro da loja, montei uma mini salinha para eles dentro da loja. Hoje, graças a Deus, essa semana, dia 10, faço 5 anos de loja, com a graça de Deus. Tenho uma clientela, graças a Deus, muito fiel a mim. E estamos aí. Fácil não é. Vontade de desistir várias vezes. Muito preconceito. Às vezes a gente trabalha com uma marca boa, ótima, excelente, mas as pessoas valorizam a cidade vizinha, não valorizam Caçapava. E estamos na luta, né? Parabéns, Adri. Uma salva de palmas. Muito bom. Então, a minha história também passa por muito preconceito, né? Porque quando eu era mais nova, eu quis fazer gastronomia, aí eu fiz gastronomia. E aí falaram, mas você vai fazer faculdade de dona de casa, de profissional. Né? Olha só. Aí foi isso. Aí depois eu fui ser comissária de voo, procurei a tia Rita, chamo ela de tia até hoje. Fui lá, me formei com ela em
tempo recorde, graças a eles mesmos, a estrutura que eles deram. E aí eu virei comissária de voo internacional. Então, para todo mundo, eu era, nossa, comissária de voo internacional. E eu larguei tudo e fui morar em Portugal. E aí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, meu pai também, que já estava com uma condição de saúde já não muito boa, foi o meu outro motivacional de voltar para o Brasil. E eu quis voltar para Caçapava para trabalhar com essa área que eu estou hoje, que eu, graças a Deus, me encontrei, né? Porque essa busca profissional sempre foi uma coisa muito dentro de mim que me chamava. E nesse caminho de cuidar do meu pai, de querer estar aqui e ser presente, eu fui procurando muitas terapias para cuidar de mim, né? E eu fui empreendendo com algumas coisas. Eu fiz aquelas pulseiras de macramê, eu vendi bijuterias e tal. E aí tudo ficava fluindo assim. Aí depois teve a época que estourou o brigadeiro gourmet. Talvez eu fosse fazer isso e tal. E aí as minhas terapeutas que sempre falaram que eu tinha, né? Como eu sempre trabalhei com gente, pessoas e sempre gostei, né? Elas sempre falavam que eu tinha esse potencial de trabalhar com alguma coisa nessa área. Só que aí hoje é aquele negócio, nossa, mas você vai ser terapeuta corporal, né? Você vai trabalhar com pessoas, mas você vai massagear o corpo de pessoas, mas e se for um homem? E se você é bonita, te chama atenção? E se um homem te assediar? E esse negócio é muito místico, é muito, né, e tal. E aí eu fui buscar, né, a minha terapia que eu trabalho é uma terapia que vem da Índia, né? Foi uma mulher que inventou esse método, né? Que ela alia a yoga com a massagem ayurvédica. A medicina ayurvédica é uma medicina milenar, é mais antiga do que a nossa medicina moderna, né? Sim. Então é um tratamento completo, né? Trata a gente no corpo, no físico, no energético. É uma coisa assim que, se eu pudesse, eu faria de graça, atenderia todo mundo sem precisar da parte financeira, porque é muito gratificante você chegar num ponto que você se sente maior do que aquilo que você é, né? Você vira um instrumento de cura e equilíbrio para a vida de alguém, entendeu? Sim. E isso me motiva todos os dias, né? Eu, infelizmente, perdi ele. O ano passado foi muito difícil para mim, eu tive muitos altos e baixos, né? E eu acho que nesse papel de terapeuta, a gente também, você também tem que se colocar no papel de paciente e também procurar ajuda, né? Sim. Então, eu tenho feito também terapia de luto, porque foi uma coisa muito complicada. Foram muitos anos dele doente e eu assumi esse papel de estar ali. Mas eu falo para você, as pessoas, às vezes, de fora, elas te encorajam mais do que, às vezes, as pessoas de dentro, né? É. Então, dentro de casa, eu sofri muito preconceito com todas essas minhas escolhas, né? Porque uma era porque eu ia ser pilota de fogão, aí depois a outra porque era comissária de voo, eu era garçonete de avião. E aí agora eu sou uma pessoa que, sei lá... Eu fui entendeu? garçonete de barco, a gente se Menina, completa pois tanto. é! Né, Rita? Exato. Então, cada conversa passou assim, né? Passa um filme na nossa cabeça, assim. É difícil, não é fácil, porque aí você vai empreender, né? Você vai abrir um lugar, você vai atender as pessoas. Aí você precisa aprender, né? Como faz todo esse outro processo, né? Que você não conhece, porque você sempre trabalhou para alguém, né? Sim. Então, você trabalhar para você mesmo. Então, administrar tudo é muito complicado. Mas eu não tenho dúvida de que esse é um caminho que eu quero persistir e ser consistente nesse caminho. Bom, eu acho que a gente sucesso. trabalhar com as pessoas dessa maneira também, para trazer um conceito, né, de saúde preventiva, né, Sim. se cuidar todos os dias para a gente não adoecer, para a gente Exato. não chegar lá naquele ponto que fica meio irreversível às vezes, né? É. Então, independente do preconceito, eu me encontrei, então eu acho que eu estou no caminho Isso aí, certo. E parabéns. obrigada a vocês pelo convite de estar aqui. Muito legal, parabéns. É interessante quando a gente vai ouvindo as histórias e vai encontrando os propósitos por trás, né? A gente aqui na associação fala muito e sempre, gente, o CPF primeiro, depois o CNPJ, porque você não consegue, cadê as contadoras, né? Eu acho que hoje não temos contadoras, mas você não consegue, temos uma contadora, você não consegue abrir um CNPJ se não tiver um CPF. Então, perceba que para nascer um CNPJ, o CPF passa por muita coisa, né? O CPF chora, o CPF pensa se é isso mesmo, o CPF pendura cortina, pendura placa de madeira, cola um espelho, põe o vaso sanitário, que se você levantar com 2 dedinhos ele sai do chão, mas é só para o fiscal não fechar. O seu propósito
Porque é mais do que vender, é mais do que dinheiro, é mais do que um doce, é afeto de verdade, é amor envolvido em tudo, né? E a gente está falando muito sobre família também, essa presença da família, né? Então, para aproveitar a Rita, porque eu sei que a Rita tem um compromisso, e a Rita vai ficar até 12:30, parece, né? Tá indo, tá fluindo, tá certo, ela já avisou, vai dar tudo certo. A Rita vai precisar ir um pouquinho antes, então eu já vou otimizar aqui, aí eu jogo para cá. Rita, e aí a FISC está aí, essa autoridade em ensino de idiomas em Caçapava, em Taubaté, inclusive me formei, fui oradora da turma. Belamente, ela fala inglês e espanhol. Sim. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, é muita coisa. Eu não tenho vergonha na minha cara, né? Mas vamos lá. E aí, a FISC é essa autoridade, e a gente vê, você entra lá, você fala assim, oi, esse aqui é o Davi Luz. Ah, esse aqui é o Pedro Luz. Esse aqui é o Matheus, esse aqui é a Natália, que a Natália, você fala, gente, é uma família, ainda é uma família. Como que é esse processo? A Rita, 45 anos ou mais até, né, empreendendo, vieram os filhos aqui, a maior parte dos filhos, né, dentro da FISC ali todos os dias. Como que é para você, assim, ver a empresa indo para a mão dos filhos? Não sei se é uma transição, porque você é extremamente ativa, né? Mas como que é vê-los participando e vai ficar essa herança? Fala um pouquinho para a gente saber se a gente consegue, né? Eu tenho 4 filhos. Ela 5. Vocês sabem que a Rita... O que acontece? A Rita precisa preencher a cota dos filhos, entendeu? Então, a menina tinha uma, ela falou, preciso de outra. Aí veio quem? Eu. Foi para a Alemanha, precisava de alguém aqui em Caçapava. Tanto que a gente fala que o nome dela é... É Karen Luz, o meu nome? Karen Luz, o meu Karen é Luz, Rita. É Rita Luz Iluminadíssima. Preciosa, a gente se fala com assim, seu sobrenome. Ela é minha preciosa. Então, pessoal, eu tive 4 filhos e quando eu tinha 3 anos de FISC, nasceu minha primeira filha e depois de mais 4 anos, meu outro filho, depois mais 2, o outro filho, depois de 12 anos, meu último filho, né? E eu não tinha alternativa, eu tinha que levar meus filhos junto comigo, porque eu dava muita aula e tinha sempre um quartinho lá com um berço e tinha sempre uma pessoa da limpeza que passava para dar uma olhadinha, ia lá, dava uma madeira, e eu moro na Piedade ainda por cima, então era zona rural, bem zona rural na época, né? Então foi bem difícil. Mas o fato de eles terem sido criados dentro da escola e sempre ter visto o pai deles e eu com muito amor pelo que a gente fazia, tinha muito prazer, era muito prazeroso para o meu marido, que infelizmente eu perdi há 2 anos, era muito prazeroso para nós o que a gente fazia. E a gente, sem nenhuma, juro por Deus, eu nunca tive nenhuma plano estratégico de meus filhos vão ter que trabalhar comigo. Não, pelo contrário, cada um vai fazer o que quiser fazer, né? E aí a minha filha hoje mora na Alemanha e meus filhos, todos eles, quando se formaram, optaram por continuar trabalhando na escola. Então, tenho um que é o gestor de TI, né, de tecnologia, que é o Matheus, que é engenheiro. Eu tenho outro filho que é psicólogo, o filho mais novo que é psicólogo e a filha mais velha que é psicóloga. Quando eu falo isso em congresso, todo mundo, amigos meus, falam problema da mãe, porque não é possível uma família de 3 psicólogos ter muito problema com a mãe. Então, para mim, hoje, com 70 anos de idade, eu sou, que nem a Karen falou, sou muito ativa, trabalho de cabeça a cabeça com os meus filhos, né? Eu sou muito feliz de ter dado esse exemplo para eles, de que com boa vontade a coisa vai. E um ensinamento muito... E o legado, né, como a Karen falou, herança é o que você deixa para a pessoa. E legado é o que você deixa na pessoa. E o que eu acho de legado que eu deixei para os meus filhos, e eu deixo para muitos funcionários que são considerados como meus filhos, é o legado do exemplo do esforço e do exemplo, gente, de que se a coisa vale a pena fazer bem feito. Não dá para ser mais ou menos café com leite. E isso, meus filhos, nós temos reuniões administrativas que a gente se pega, nós temos temperamentos bem diferentes, então a gente tem brigas mesmo, mas quando a gente
termina falando, olha, isso vale a pena fazer bem feito, por isso que eu estou criticando isso. Ou por isso que eles me falam, por isso que eu estou te criticando, mãe, que vale a pena fazer de outro jeito. Então, eu tenho assim, a maior alegria de dizer que essa empresa familiar que nós temos também deu muito certo, porque uma coisa, eu sempre falei na cabeça dos meus filhos, que qualquer empresa familiar, ela é um triângulo. É um triângulo formado pela propriedade, que uma empresa tem ou a propriedade do CNPJ. É a empresa formada pelos sócios e é a empresa formada principalmente pelos sócios que são funcionários. A empresa familiar que não entender que à frente do seu negócio ela é um funcionário, foi o que a Annelise falou. O dinheiro que você ganha não é seu dinheiro, é dinheiro da empresa, é dinheiro de uma rescisão difícil que você tem que fazer, e a todo momento a gente precisa ter dinheiro para isso. É dinheiro para uma pandemia. A empresa que não tinha a segurança de uma reserva financeira não conseguiu se sustentar durante a pandemia. Mas por que as empresas têm dinheiro e outras não? Porque, na maioria das vezes, o dono acha que ele é dono do dinheiro também. Ele não entende que ele tem que viver de um salário que a empresa vai poder pagar para ele. Então, para mim, se você perguntar o que de mais importante eu ensinei para os meus filhos, nessa transição familiar, vocês aí têm filhas, né, trabalhando com vocês, filhos, é mostrar para eles, olha, tem propriedade que é CNPJ, vocês são sócios, tudo bem, mas vocês são funcionários. E vocês vão ganhar como funcionários, com salário de mercado, que também ninguém está ali pelos nossos belos olhos, eles têm direito a voar, mas são funcionários. E o que sobrar no final do ano, você reinveste tudo novamente, porque você nunca sabe quanto vem uma nova pandemia. Então, isso que eu posso falar de empresa familiar, que é o meu forte. Sim, nossa, já pode ficar. Pode. A Vânia quer falar, enquanto o microfone chega, a gente já está imprimindo o certificado da aula da Rita, tá? Vocês fazem o Pix depois direto para a conta dela. Ela precisa falar. Ai, é muito tendenciosa essa fala. Obrigada. Vai, Vânia. Não, eu preciso falar, porque enquanto a Rita estava falando, eu fiquei pensando, nossa, quem não conhece talvez não imagine. E aí tem 7 anos que eu trabalho com eles. E eu acho muito interessante que fica como dica, acho pertinente aqui nessa questão de empreendedorismo, que eu acredito que ninguém trabalhe tanto lá quanto os filhos. Então, isso eu acho que é um ensinamento que vem muito da Rita e do Luciano, que eles nunca estão ali de bobeira só porque são filhos. Eles se dedicam, eles trocam e tal. E eu sou muito grata pelo fato de ser uma empresa familiar. E hoje, com 7 anos lá, minha filha fez 18 anos e entrou lá também. Então, é uma empresa familiar e familiar. É para a família. E a Rita, como mulher, o que ela traz de ensinamento é isso. Eu sou uma mulher que eu entendo as minhas funcionárias, secretárias, colegas. Ela me chama de filha, desculpa, Karen. Ai. Mas Mas eu sou a única pretinha. É assim, todo dia, tá? Desculpa. Enfim, e aí eu trabalho na Humanitas, já trabalhei na FISC, agora voltei a trabalhar na FISC, então eu falo que eu trabalho para a família e não tenho nenhum problema em falar isso por conta disso, que é um trabalho de toda a família junto com a gente e ela divide muito bem isso. Então ela tá assim, é hora de ir embora. Ela falou, meu filho querido, tá, não sei o quê, hora de trabalhar. Davi, é isso, é aquilo, e vamos, reunião e tal. Muda completamente e, assim, todos nós somos funcionários e colaboradores, Sim. juntamente com a família. Não tem aquela coisa... Já trabalhei em outras empresas familiares onde os filhos e tal, mais atrapalhava do que ajudava, né? E ali não. Eu acho que essa visão da Rita, como mãe, como mulher e como educadora, passou para os filhos, para os colaboradores, e eu tenho muito orgulho de trabalhar lá e hoje ter minha filha também trabalhando lá. Que legal. Obrigada, Vânia, obrigada. Significa muito para mim o que você falou, obrigada. É muito curioso, gente, no período que eles foram me contratar para consultoria, era assim, o Davi fez uma reunião comigo, não, Karen, a gente vai conversar, não sei o que, nananã, e tudo bem, e eu vou apresentar a sua proposta para a Rita. Eu, tá bom.
quem é Rita, né? Aí eu fui no meu contato. Vânia, quem é a Rita? Ah, é a mãe do Davi? Eu falei, ué, gente, por que ele falou, vou conversar com a minha mãe? Porque ele ia falar com a Rita, a proprietária da escola. É muito, muito belo, assim, essa comunicação. Vai, Van, por favor. Bom, gente, primeiramente eu quero falar que a Nelise foi minha grande mentora. Eu, com 13 anos de idade, ela foi, né, onde tudo começou. Então, foi a escola que eu tive ali. Ali eu me encontrei com ela e percebi que realmente eu amava pessoas. Então, dali por diante, eu fui trabalhar em vários lugares. Trabalhei durante 25 anos no escritório de contabilidade, que é o Morausa, acredito que muita gente conheça. E em plena pandemia, Deus me colocou algo no caminho, como a Rita, aconteceu com a Rita, né? Voltou o tempo e, de repente, eu acordei e falei assim, gente, eu quero agregar algo positivo na vida das pessoas. Algo que estava faltando também na minha vida, né? Colorir de novo a minha vida. E, de repente, surgiu a Vanfit em plena pandemia, quando eu tive uma crise de ansiedade. Então, eu digo para vocês, se vocês têm um sonho, gente, corram atrás, porque se vocês não correrem atrás, ninguém vai correr por vocês. Né? E eu sou muito feliz nisso que eu faço, sou apaixonada pela loja, por pessoas. Quero levar sempre o bem-estar, né, para as pessoas, não só na qualidade das roupas mesmo, mas eu amo conversar com as pessoas, amo receber as pessoas. Sou um pouco de psicóloga, não tenho faculdade, nada, mas recebo todo mundo lá de braços abertos. Então, gente, corra atrás dos seus sonhos que vocês vão conseguir. Obrigada, Van. Mais alguém? Andressa. Andressa, né? Gente, se um dia eu te chamar de um nome que não é o seu, me perdoe. Eu faço de aprendizado, demora uns 30 anos mais ou menos, eu tenho 33, vai dar tudo certo. Vai, Andressa, por favor. Bom, eu tenho várias histórias de superação como mulher, como todas vocês, mas vou compartilhar uma de liderança. Com 25 anos, eu tive meu primeiro, até me emociono, eu tive meu primeiro cargo de liderança, onde um cliente de um lugar que eu trabalhava me contratou, enfim, e ele me chamou para ser coordenadora dele. E aí ele me entregou a chave da fábrica e falou, olha, na minha ausência é você. Eu falei, e agora? Ferrou, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei coordenar tudo isso. Eu sei o financeiro, né? Mas vamos lá. Fui com a cara e com a coragem, desbravei, enfim. E num dia eu tive uma crise muito forte de choro. Eu sentei realmente na mesa dele e falei, me demite, eu não aguento mais, porque eu tô fazendo tudo errado. Nada que eu faço serve. Tudo aqui sai errado, todo mundo está me criticando, meus funcionários não me obedecem, você fala que eu faço tudo errado. Eu realmente tive uma crise assim de adolescente, uma menina muito nova, sem experiência de liderança nenhuma. Eu realmente assim surtei. E aí ele olhou para mim e falou assim: mas por que você está chorando? Você está indo muito bem? Eu não estou te mandando embora, eu estou te criticando para a gente continuar crescendo juntos. Eu estou colocando a todo momento novos projetos na sua mão, né? Então, aquilo que vocês comentaram de acredite em quem está dando tapinha nas suas costas, mas está falando, vamos, eu vou com você, vai, você está indo bem, acredita no que você está fazendo. Então, às vezes a gente escuta muito quem está criticando, quem está... só que a gente está com aquela venda nos olhos de cansaço, de exaustão, de ter que estudar mais, porque aquilo você está indo bem, mas você precisa melhorar. Então, a gente acha que a gente está incapaz de fazer aquilo. E muito pelo contrário. Eu acho que nesse momento de crise, de exaustão, é justamente o momento que a gente tem que olhar e falar assim, uau, esse momento é o momento que eu mais estou crescendo na minha vida e que eu mais estou cansada e cada vez vai piorar, porque conforme você aumenta a sua capacidade, a sua técnica, as suas habilidades, as coisas vão vindo desafios maiores, desafios mais difíceis, né? Então, eu acho que quando a gente está num momento de crise, num momento de exaustão, é hora de você parar e olhar o quanto você está evoluindo naquele momento, descansar, mas não desistir. Porque eu acho que aquele momento é o momento da virada. É onde você vai realmente virar a chave e conquistar aquilo que você
tanto sonha, que você almeja, ou que você nem sonhava que era capaz de conquistar. Obrigada, Andressa. Mulheres empoderam outras mulheres, viu, gente? Isso é fato. Né? É o quê? Mulheres empoderam outras empoderando, mulheres, com isso é certeza. fato. Isso é fato. Gente, é muito legal isso, né? A gente poder ouvir. Quando a gente está em grupo, é tão bom a gente ouvir as histórias, porque vê que a gente não está sozinha, né? O propósito desse painel foi isso, foi trazer mais de 40 anos de empresa, 9 anos, 2 filhos de empresa, 2 filhos e uma loja há 30 e tantos anos, né? Tudo crescendo junto, para ver que às vezes o desafio que você está passando, essas mulheres passaram e passam, né? Tem dúvidas ainda, tem questionamentos, dores, enfim. E uma coisa muito importante, aproveitando que a gente falou da psicologia aqui, cuide da sua saúde mental. Procure alguém para estar com você. Não é normal, não é normal, não é, pode ser comum, e é comum. Você ter crise de choro ou pior, eu tive uma crise de ansiedade e eu sou chorona. A Rita, teve uma hora que a Rita estava falando o zoião aqui, marejou, falei, volta, para não borrar. Mas eu já tive crise de ansiedade onde eu simplesmente não conseguia chorar. E aí eu sei que eu saí do meu padrão. E aí eu falava, gente, isso está doendo muito. E eu ficava extremamente neutra. Então, as dores, elas precisam ser olhadas e acompanhadas. Procure um profissional. Você não é profissional do que você faz, da sua loja, no seu negócio, no seu serviço. Você é profissional. Aí vem alguém e fala assim, eu estou fazendo terapia mesmo. Está fazendo terapia com quem? E vou falar, tá? Estou fazendo terapia com a minha coach. Eu, coach, grito com você, com todo amor. Falo, você está doida, bem? Não é terapia não, minha luz. Coach é para te ajudar a chegar num resultado. Não é terapia. Terapia é psicólogo, é psicanalista, tudo bom, querida? Você vai falar com um psicanalista, você vai conversar com alguém que está capacitado para te acompanhar. E sim, mulheres, tem que cuidar da saúde mental. Não é frescura, não é mimimi. Você... Não. Procura um terapeuta. Porque se alguém fala assim, estou querendo malhar, vou comprar uma calça jeans. Você não vai dar na cara da pessoa, com todo respeito? Você fala, não, você vai lá na Vulfit. É assim? Então, fala com quem entende do assunto. Alguém que quer comentar? Por favor. Tá. Bom, com todos os relatos, o meu também é semelhante. Eu fiquei 15 anos no ambiente corporativo, mas eu amo trabalhar com pessoas, eu sou muito faladeira, sanguínea, meu temperamento. E quando aconteceu a pandemia, eu me vi tendo crise de ansiedades e burnout, porque eu já trabalhava há muitos anos, tinha um cargo muito bom e era de confiança de auditoria. Então, eu me vi trancada em casa, como todo mundo precisou, trabalhando só com documentos, analisando e procurando o erro de outras pessoas, apontando erros, né? E aí foi quando foi diagnosticado o meu burnout, e eu já tinha feito consultoria de imagem para o meu trabalho, para o meu profissional, e amava o conteúdo, consumia gratuitamente, e comecei a fazer cursos para sair daquele ambiente corporativo e daquelas documentações todas, até que um dia eu fui fazer uma mentoria com uma consultora de imagem que eu gostava muito, e ela falou, Bru, você tem muito conhecimento, existem muitas mulheres que precisam da sua ajuda, é egoísmo seu guardar tudo que você sabe para você, coloca para fora, nem que seja só para você fazer o que brilha seus olhos. E aí, com o tempo, eu comecei a ver que não dava mais para ficar com o corporativo e a consultoria, eu tive que escolher algo que me movesse. Então, sim, a saúde mental, até os valores, né, os nossos valores, aquilo me fazia mal toda vez que eu tinha que notificar alguém que aquilo estava errado, buscar erros, né? Hoje eu ajudo mulheres com as suas dores, mas não podemos abrir caixinhas que a gente não possa fechar. Então, por mais que eu sou formada em psicologia da autoimagem, é muito associado com o psicólogo, porque a gente sabe que a gente precisa, né, cuidar do nosso externo, ainda mais empreendedoras, a gente sabe que a nossa imagem comunica muito, mas eu posso falar para vocês que a gente, por mais que busque o sucesso da nossa empresa, o sucesso do nosso negócio, sem saúde mental, a gente não tem nada, né? Não tem riqueza se a gente não tiver saúde mental. Então, esse é o exemplo, né, é o testemunho que eu queria dar para vocês. Eu precisei abrir mão de um cargo maravilhoso, de uma estrutura. Fui chamada de louca, né? Porque como você vai sair de uma empresa, um cargo e tudo mais, para trabalhar com mulheres, com consultoria de imagem, né? Mas você vai procurar emprego de novo, né? Como se o meu não fosse.
Então, é isso. Cuidem da saúde e escutem os sinais. Os sinais, eu estava tendo avisos e eu não... não, imagina, mas a loucura... Até eu fui preconceituosa comigo. Como que eu vou abrir mão disso? E hoje, né, eu fico com o coração tranquilo, com os olhos brilhando. Eu acho que a gente tem que buscar, assim, o que a gente ama, independente de valores. Obrigada. Desculpa, qual é o seu nome? Bruna. Eu não consegui guardar de todo mundo, só da Maria Júlia, porque eu falei, eles vão perguntar o primeiro nome que foi falado. Então, Maria Júlia, eu vou te lembrar para sempre. Bruna, deixa eu te falar uma coisa que eu saltei aqui. Os sinais vieram para mim, obviamente, com tudo isso, 4 filhos, marido, 2 escolas, e eu também fui dona da Escola Damasco, né? Eu ajudei a fundar a Escola Damasco e a Escola Cirandinha, que hoje é a Renascença. E tudo isso estava sob o meu guarda-chuva, né? E os sinais vieram, todos eles vieram, e eu não dei a menor bola. Então, eu fui diagnosticada com uma depressão maior, que se chama, e para mim é pedagógico saber isso, gente, porque eu, sinceramente, não sabia que a depressão só vem porque você sofre de ansiedade a vida toda, que chega uma hora que, para você não morrer, o seu corpo fala, não quero mais. A sua vontade fala, não quero mais. Então, não é coisa separada. É muito difícil existir uma depressão sem ansiedade por anos e anos e anos. Muito bem. Fui diagnosticada com uma depressão maior e com um transtorno de ansiedade generalizado. Tá? E graças a Deus que chegou... a minha filha já era psicóloga, ela percebeu os sinais, me levou para o tratamento. E aí, logo 2 anos depois, eu fui diagnosticada com um câncer super agressivo, que é um milagre, eu considero milagre, por eu estar aqui falando com vocês hoje como eu estou falando. E eu só consegui vencer o câncer porque eu já estava em tratamento de depressão e ansiedade. Senão, certamente eu não teria vencido. Então, o que ela falou, por isso que eu pedi essa parte, olhem para os sinais, o corpo fala o tempo todo. Eu sou um exemplo vivo aqui de que não olhou para os sinais. Era burnout, era tudo que vocês pudessem ter, eu tinha, mas imagina, eu não vou entregar os pontos agora, logo agora que nasceu meu último filho, logo agora que eu estou com outro projeto, era logo agora que. Né? Então, muito lindo isso que você falou. Obrigada, Rita. Enquanto o microfone vai aí, cuidado com guerreira, né? Essa guerreira. Ai, você é guerreira. Hoje acordei no jornal ouvindo 5 guerreiras. Falei, guerreiras, olha, vou dar uma guerreira nele. Gente, para com essa história. Não elogie uma mulher falando que ela é guerreira, não. Se ela saca uma espada, você vai ver só o que ela faz com você. Enfim, por favor. É muito engraçado isso, né? Eu sou contadora e eu nem olhava para pessoas, tá? Antes da Shir cair no meu colo. Então, eu sou de Taubaté, então tem muitos rostos que eu não conheço, eu não tenho histórias com vocês, porque eu não sou daqui, eu sou de Taubaté. E quando a minha sogra disse que não queria mais a loja, eu tinha tido meu segundo filho, e ele tinha 6 meses. E aí eu falei, bom, um comércio agora, né? Uma contadora que só via planilha e número, falei, não vai dar certo. Com certeza isso daí vai... Falei assim, bom, mas, né? Estamos aqui, guerreira, né? Vamos lá. Vamos pegar. E abracei. Sim, foi a melhor coisa da minha vida. Eu acho que o comércio me abriu portas, assim, até me emociono, de ver pessoas, de conhecer pessoas, de olhar, de poder deixá-la mais bonita. E eu era outra pessoa, totalmente diferente. Contadora mesmo, que vocês imaginam a contadora, era aquela pessoa. E depois eu tenho 3 filhos e eu tenho 39 anos. Ela falando dos 4 filhos e tal. As mulheres de hoje pensam que essa história ficou lá para trás, e não é. A gente é capaz de ter os nossos filhos e ser bem-sucedida. Porque a cobrança é grande, mas se a gente faz com amor, a gente consegue. E eu faço terapia, porque também queria abraçar o mundo. Faz 2 anos já,
toma uns remedinhos, às vezes, tem que bom tomar, demais, tá? é. Mas eu passei a olhar mais para mim como mulher, para depois olhar a esposa e a mãe. Muito legal. Porque, realmente, 3 filhos 4, então, não consigo nem imaginar. Mas eu acho que, assim, tudo a gente se dedica com amor, mas se a gente não olhar para a gente e falar assim, peraí, agora é minha vez, a gente não consegue ir. A gente tem que acreditar na gente, mas a gente sempre tem que ter uma pessoa, sim, para estar cuidando de você, porque a gente não percebe os sinais e a gente fala assim, não, vem que eu aguento. Ai, vem, não, pode vir que eu aguento. Aí todo mundo acha que você resolve todos os problemas do mundo. E, infelizmente, não é assim. Obrigada, tá? Grazi. Obrigada. Muito bom. Falando em filho, aí vem a Laura e fala assim, gente, eu tava com 6 meses, aí aconteceu o quê? Engravidei de novo. Aí, o que eu fiz? Abri uma loja. Você fala, meu Deus, só fica mais animado, né? Laura, como foi isso? Como foi esse processo de maternidade e ser empresária, tudo isso concomitantemente? Nossa, gastei agora, viu, Rita? Gastou. Gastei em português mesmo. Laura, eu vou pedir desculpa para você, querida, mas eu tinha um compromisso às 10h30, eu tinha às 8h30 que eu consegui desmarcar, isso eu não consegui de jeito nenhum lá na escola. Você me perdoa? Eu já estava sabendo e achei que você ficou muito até. Eu falei, até 10h30 eu estou aqui, pode deixar. Fique à vontade. Você Muito desculpa, obrigada Laura. por ter vindo, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Obrigada, viu? Que tenho certeza que para nós foi muito enriquecedor e fortaleceu ainda mais. Obrigada, eu te admiro muito, viu? Obrigada. Te admiro Eu muito também, Monique Cake. Não sabia que Monique era o nome da pessoa da Monique Cake. Eu achava que era um nome mesmo. Muito linda, muito linda. Obrigada, viu? Desculpem. Uma salva de palmas, Desculpem. gente. Nila, por favor. Eu acho que é a Monique. Ó. Ai, gente, isso aqui faz yoga. Ela acorda às 4h. Te amo com todo o meu coração. Imagina, eu vou lá passar com o meu bolo de cenoura. Isso é tudo para você. Da Nina e da Magras. E aquela moça com aquele vestido esvoaçante ali, a Nath da Magra. Você vai lá falar com ela. Não é? Chega a dar um nervo na gente. Gente, depois vocês podem tudo pegar o WhatsApp da Rita, vai tudo lá na FISC. Só que ela só atende aluno, viu? Aí precisa fazer sua matrícula. Tô vendendo. Passa pra Monique, por favor. Aproveita, gente. Pega mesmo, entendeu, né? Maravilhosa. Quantas aqui já conheciam a Rita? Olha só, a maioria não conhecia a Rita. Gente, a Rita é sensacional. Ela é ótima, de verdade. Por isso que a gente está com o processo de adoção andando já. Cadeira, não deu certo, minha mãe não deixou. Gente, ó, tem surpresa para vocês. A gente está caminhando aí para a conclusão do painel, embora eu ficaria até 15h aqui para começar o assunto. A gente já vai concluir o painel. Tem surpresa para vocês. Tem presente para vocês. Tem palavra dos patrocinadores para vocês. Essa parte eu vou guardar. Mas tem, hein? Hoje tem. Hoje tem mesmo, gente. E espero, porque vai ter mesmo. É real, não é suspense. E aí, Laura, como que foi esse processo, então, de maternidade, loja, tudo acontecendo ao mesmo tempo para você enquanto mulher? Fala pra gente. Quando aconteceu a minha primeira gravidez, eu tinha 26 anos e a loja estava começando a acontecer naquela casa lá que eu contei para vocês. E eu enjoei 9 meses da minha primeira filha. Vocês não têm ideia o que é enjoar 9 meses. Eu enjoei 9 meses. E aí eu tive a minha filha e passou um tempinho, eu falei assim, caramba, mas esse enjoo não passa. Eu não conseguia nem tomar água. Eu queria virar um copo d'água cheio assim na minha boca para poder sentir o prazer de tomar água. Porque a água me dava enjoo, tudo me enjoava.
E tinha uma clínica na esquina da minha casa onde o meu médico me atendia. Daí eu cheguei para ele e falei assim, doutor Gilson, que era meu médico, meu enjoo não passa. Eu já tive a Ju, ela já está, né, com 6 meses, enjoo não passa. E a Ju fazendo assim, que não queria mais mamar. Eu amamentava, né? Ele falou, só deita. Ele só fez assim, você está uns 3 meses. Eu falei, quê? E como a diferença minha da minha irmã é de 1 ano e pouquinho, eu voltei para casa com o sorriso aqui na orelha, assim, ó. Vou ter uma filha seguida da outra. Porque eu não tinha coragem de pensar em uma segunda filha. Não tinha coragem porque eu enjoei 9 meses. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida da segunda, eu fiquei tão feliz que eu não pensei que eu estava com loja. Que tinha tudo acontecendo. Daí, tudo que a minha filha mais velha, de 1 ano, né, que já estava com 1 ano e pouquinho quando nasceu a outra, ela tinha aprendido, já estava saindo da fralda, largando o chupeta, ela voltou tudo, querendo peito, foi deliciosa. E aí vinha cliente lá na loja, que era na sala, né? E era uma lojinha mesmo, gente. Eu fazia o horário, abria no horário, tinha horário de almoço, fechava no horário, trabalhava dezembro normal, tudo normal. Eu falei assim, gente, como que eu vou fazer, né? Coloquei, naquela época existia um tal do Moisés, que não cabia na loja, que a loja era bem pequenininha. Eu colocava um paninho assim, forradinho, colchãozinho assim, colocava minha filhinha deitadinha lá, e a outra ficava na rede, que é uma casa, né? Tinha um lugar de pôr rede. Ela ficava na rede, ela ficava ali comigo, andando. E volta e meia alguém falava assim, que barulho é esse? É, minha filha. Tem uma criança aí embaixo, eu colocava a caminha assim perto do meu pé e ela ficava ali comigo. Eu falei assim, tinha um bebezinho ali comigo. Então eu tinha acabado de nascer e eu estava ali. Eu estava grávida eu já estava para ter a Tati, que é minha segunda filha, barriga desse tamanho. E a moça que eu contratei para me ajudar em casa, ela brincava de casinha com a minha filha mais velha. E quando eu chegava em casa, abria a porta e entrava na minha casa, a casa estava de perna pro ar. A casa estava toda suja. E eu já estava nos últimos dias da gravidez e eu lá limpando o chão depois do horário, sabe? Porque eu não aguentava aquela sujeira. Aí eu chegava lá no quintal, ela com a caixa de alguma coisa de papelão brincando de casinha, e florzinha, e um monte de coisa. Então, foi assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Porque não tinha como eu administrar tudo. Gente, quando não tem como administrar tudo, faça o que você pode fazer. Porque você não consegue dar conta de tudo. Aí, o pouco que você fizer ali, você vai fazer de verdade. Faça o melhor que você puder, porque o resto vai indo, sabe? Quando você tem 2 cavalos lá na carruagem assim, ninguém teve carruagem também não. Mas você imagina lá os 2 da frente lá andando, o resto vai indo, e você está lá assim, ó, tá? Porque é assim que acontece. E quando você perceber que um lugar não está indo muito direito, você vai arrumando, arrumando, e mulher leva a vida assim. E a mulher empreendedora leva a vida assim. E aí hoje a gente tem a oportunidade de ter pessoas maravilhosas, essas profissionais, esses coachings, as terapeutas, todo mundo que ajuda a nossa vida financeira, não é verdade? Então a gente tem essas ferramentas incríveis que vieram para ajudar. Então, esse momento que nós estamos vivendo hoje é maravilhoso, o que eu não tive lá atrás. Mas eu tinha o quê? Por isso que eu falo, a mulher tem a intuição e ela fala mais alto do que a razão. A mulher, eu sempre fui muito intuitiva, eu sempre segui muito isso. Então, vocês vivam com os filhos de vocês, né? Eu tenho a Ju e tenho a Tati. A Ju pequenininha, eu tenho foto dela pequenininha, de 6 meses, sentadinha em cima do carro na garagem, e era a entrada da casa. Então, era tudo muito assim, familiar, é tudo juntinho. E elas foram crescendo junto dentro da loja, e assim foi acontecendo, do jeito que deu, e nós chegamos até aqui. Olha só, sucesso, hein? Muito bom. Monique, você, mamãe recente, quanto tempo tem a bebê? Eu tô vivendo isso exatamente agora. Agora. A Laura tá com 2 meses. E tá lá em casa e já tem que mamar. É minha xará. Minha xará, sim. E o seu mais velho, você tem um menino também? Eu tenho o Vicente, vai fazer 2 aninhos agora em abril, a diferença de 1 ano e 10 meses. E assim, só é possível continuar trabalhando, porque a gente tem a rede de apoio, né? Que tem a minha mãe, que ficou com o Vicente até ele entrar na escola, que agora ele começou na escolinha, e agora com a Laura. Então, assim, e a Monique, que é na rua da casa da minha mãe. Então,
a minha mãe fica lá com a Laura, ela quer mamar. Eu desço, dou mamar, fico um pouquinho, subo e trabalho. Então, assim, licença maternidade? Nunca Oi? vi. Não tem, assim, porque vira e mexe, assim, tava de licença, mas resolvendo uma coisa, resolvendo outra. Graças a Deus tem uma equipe boa. Tenho uma prima, falando em empresa familiar, Monique, que sempre foi uma empresa familiar também. Começou comigo, com a minha mãe e com meu pai. Meu pai, entre altos e baixos, que meu pai tinha problema com álcool. E ficava bem, ficava mal. E assim, eu herdei tudo isso dele, porque ele trabalhou na Nestlé. Até hoje, Luciana falou, eu conheci seu pai, eu trabalhei com ele. Ele era um professor, assim, do chocolate. Ele manjava muito, muito. Então, muito que eu aprendi graças a ele. E ele faleceu em 2019. E a minha mãe também trabalhava comigo. E desde que meu filho nasceu, a minha mãe saiu da Monique Cake e ficou com meu filho para eu poder trabalhar. E hoje eu tenho uma prima que trabalha lá comigo, que é meu braço direito e esquerdo, que é a Letícia, que é a minha gerente. Então, assim, a gente é prima. A gente sai junto, a gente é família, mas ali dentro é Monique e Letícia, cada um tem seu cargo, cada um tem sua função, tudo separadinho. E a maternidade é isso, ter uma rede de apoio, tem meu marido que me ajuda muito também. E é difícil pra caramba, tem hora que você quer jogar tudo pro alto e você fala, nossa, e aquela época que eu vivia na praia e ficava lá de boa, vai voltar? Não. Mas eu não voltaria de maneira alguma, porque tudo que eu tô vivendo hoje, eu sou completamente apaixonada, assim, meus filhos, a minha carreira, e é isso. Muito legal. Eu gostaria de falar também um pouquinho sobre, você falou do seu pai, de sua mãe, tive meu pai e minha mãe me ajudando também, mas eles não ficavam com minhas filhas. Foi em algum momento da vida que eles sim ficaram algum tempo que foi necessário, mas eu nunca tive meu pai e minha mãe como babás das minhas filhas. E meu marido sempre trabalhou em fábrica, mas ele sempre me deu um apoio muito grande. Ele sempre foi positivo nas coisas que eu fiz, ele sempre me deu essa retaguarda. E muitas pessoas, na época em que eu namorava ainda, falavam assim, nossa, mas você vai namorar com esse cara? Você vai casar com esse cara? Se eu não tivesse casado com esse cara, que é o meu marido hoje, eu tenho certeza que eu não seria a mulher que eu sou também hoje. E as palavras do meu pai, as palavras da minha mãe, que graças a Deus ainda os tenho até hoje, são muito importantes. Então, a família é importante em todos os momentos. E ter essa base familiar é importante. Se você não tem a sua família formada por pai, mãe, marido, filhos, se você não tem essa família, eu tenho certeza que você tem amigos e amigas que fazem verdadeiramente uma família acontecer em torno de você. Aproveite esse momento e faça disso tudo a sua forma de viver, a sua forma de se empoderar, a sua forma de empreender. Muito bom. E aí, gente, eu vou fazer 2 perguntas em uma, para a gente poder encerrar esse painel. Tá bom, não tá? Não dá vontade de ficar. Vamos pedir uma entrega aqui, gente? A gente almoça aqui mesmo, marmitex, não tem problema nenhum, né? Cadê a VitaFit, Renato? Pelo amor de Deus, manda mensagem. Ela tá mandando a mensagem, já vai providenciar. Então, mas aí você já fala para a equipe já mandar um negocinho para nós. Não tem problema, a gente almoça aqui mesmo. E aí, assim, para a gente caminhar para o fim dessa conversa, mas olhando para vocês como profissionais que inspiram, que ainda mais agora, que a gente conhece um pouquinho mais da história, né? Você fala, nossa, é tudo isso, a Loja Mística é tudo isso, a Monique Cake é tudo isso, né? A gente olha ainda com mais amor, respeito pelas mulheres que fazem essas empresas acontecerem. 2 perguntas para a gente fechar, tá bom? Primeira, qual sonho ou projeto vocês querem realizar ainda em 2023, ou seja, até 31 de dezembro, às 23h59, vocês querem ter esse projeto concluído ou esse objetivo? E o que vocês acreditam que vão deixar como legado? O que nós estamos levando ou vamos levar de Monique Cake e de Loja Mística, Monique e Laura? Bom, para 2023, eu tenho um espaço, né, lá na Vila Santa Isabel, é um ateliê e é local de retirada. Então, para 2023, eu quero transformar num café, num espaço onde vocês possam ir lá e comer os doces. Já está em andamento, então provavelmente esse ano ainda sai. E de legado, eu quero deixar a Monique Cake para os meus filhos, se eles quiserem tocar, ok, se não também vou deixar eles, como a Rita fez, vou deixar livre para seguir seu caminho.
Mas o Vicente já fica lá com as panelinhas, adora fazer comidinha. Então, vamos ver, né, se vai seguir o meu caminho ou do meu marido, ou se vai seguir outro completamente diferente. Mas eu quero ter uma empresa sólida, continuar, né, aumentando, crescendo, trazendo pessoas para trabalhar comigo. E o legado que eu quero deixar é que a empresa seja uma empresa que viva muitos e muitos anos. Amém, a gente também. A gente também, né, gente? A gente quer muito sucesso para a Monicake. E você, Laura? Quando eu vi que ia ter essa pergunta, eu falei assim, gente, o que eu vou falar que eu ainda tenho que fazer esse ano ou o ano que vem, com 32 anos de loja e mais de 40 no comércio? Que projeto que eu vou ter? Gente, o projeto é simplesmente continuar o meu projeto, estar dentro dele e cada vez mais fazer com que ele melhore. Por mais que eu esteja, às vezes, numa zona de conforto, você fala assim, não, eu posso fazer mais, eu posso melhorar aqui dentro mesmo. E a minha filha, quando ela disse, mãe, eu quero continuar aqui, porém, ela não vai querer continuar eternamente, que eu já sei, eu espero que ela fique 100% ali até quando ela quiser ficar. Porque a gente floresce aonde a gente está de verdade. E é assim que a gente tem que ser. Então, só o fato de ter pessoas me ouvindo, eu acho que eu já deixo um legado. Então, eu quero agradecer toda essa oportunidade que a vida está me dando, de estar dentro da associação comercial, estar aprendendo tanto com a equipe que trabalha aqui, tanto com a Karen, que também faz parte dessa equipe e agora faz parte da minha vida de verdade. Porque uma coisa que a gente precisa aprender muito, e eu gostaria muito de falar isso para vocês. Aprenda a apagar a luz da sua empresa quando você sair dela. 18 horas, 20 horas, seja lá a hora que você fecha a sua empresa. Apague a luz, fecha a porta. E quando você chegar na sua casa, acenda a luz e abra a porta da sua casa. Não misture as coisas. Saiba separar muito bem isso. Porque só assim você vai ser plena na sua vida CPF e vai ser plena na sua vida CNPJ. E uma coisa que eu gostaria de ter falado aqui, quando a Rita ainda estava aqui, eu não consegui. Quando ela estava lá na FISC com o IASG lá, eu tinha 15 anos. Eu trabalhava das 13 até as 22 horas no IASG, como secretária de uma escola de inglês, que tinha inglês, alemão, francês, se não me engano, japonês. E eu conseguia falar bom dia, boa tarde, boa noite aos professores, mas não sabia falar a língua. E eu vendia os cursos, limpava a escola, mimeografava as provas, e eu vendia, e a escola era repleta de alunos, com uma menina de 15 anos como secretária. E eu trabalhei lá por 1 ano e meio. E eu só saí de lá porque um amigo me disse, como você trabalha tanto se você nem registrada é? E eu ganhava meio salário na época. Então, esse momento em que a Rita viveu de FISC, falando que tinha uma escola grande, uma rede que era o IASG, eu estava lá com 15 anos vendendo curso e tinha a escola realmente lotada. Olha que trabalho que ela dava. Gente, olha, acredite em vocês. E não esqueça de apagar a luz. Tá vendo? A força da menina, né? A força da menina. A menina de 15 anos que encheu uma escola, a mulher de 15 anos de 32 anos de loja que leva isso hoje, a força de Monicake, cada uma de nós aqui. Gente, tem tanta coisa boa ainda para acontecer, mas vamos lá. Quero agradecer mais uma vez a Laura e a Monique por tanta generosidade. Somos muito gratas e muito apaixonadas, ainda mais por vocês. Muito obrigada.